O Presidente da República discursou pela 7ª vez a mensagem de Estado da Nação e, como não bastasse, houve muitas reações por parte dos seus destinatários, uns por conhecimento e outros por desconhecimento. Mas afinal, o que diz a lei sobre este ato praticado pelo Presidente? Qual é a sua natureza jurídica? E qual é verdadeiramente os princípios basilares para a sua integral, efetiva concretização? Então, isto e muito mais vamos tratar hoje, pelo que convidamos-te a permanecer conosco e juntos podermos partilhar ideias. Até porque a lei diz que não socorre para os que dormem. Esteja conosco. Dorminite vos non secriutius. É o latim, meu amigo. Olá, seja bem-vindo. Eu sou João Mussamba, jurista e docente universitário, e este é o canal Comentário Jurídico. É um espaço criado para a partilha de ideias sobre os vários aspectos que decorrem e venham a decorrer na nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre a mensagem do Estado da Nação, proferido pelo Presidente a 16 de outubro de 2023, e que na qual levantou muitas situações no seio dos seus destinatários. Nós levantamos 4 pontos principais sobre essa temática e que passamos já a desenvolver. O primeiro aspecto tem a ver com o enquadramento jurídico do ato ora praticado pelo Presidente da República, e podemos aqui mencionar de que o ato é constitucionalmente amparado nos termos do artigo 118 e ele o faz por força daquilo que é previsto na linha B do artigo 119, quando diz que consubstancia-se uma das competências do Presidente dirigir mensagens à Assembleia Nacional. E uma dessas mensagens, então, é a mensagem do Estado da Nação, ora prevista no artigo 118. O segundo aspecto tem a ver com a finalidade, que é meramente informativo, que serve para atualizar sobre o estado em que se encontra o país, as ações realizadas ao ano transato, bem como as ações em curso e discricionariamente as ações que possam vir a se realizar futuramente. E quando nós falamos discricionariamente, estamos a falar que não é obrigatório o Presidente anunciar as ações que vão realizar depois, visto que consta do programa que eles já anunciaram no pleito eleitoral. Já tem o programa durante os 5 anos, então logo isto é meramente facultativo por parte do Presidente da República, se o quiser fazer. O terceiro aspecto, com base a isto tudo que falamos, é a natureza jurídica. Como já fica esclarecido, é um ato meramente informativo e não de caráter de prestação de contas, uma vez que serve simplesmente para informar sobre a situação em que se encontra o Estado, em que se encontra o país. Logo, salvo alguém tiver ali um conhecimento e que nós pedimos que compartilhe conosco, não conheço nenhum mecanismo judicial ou processual em que se apegue alguém para impugnar ou contestar judicialmente este ato ora realizado pelo Presidente da República. Logo, não estamos perante uma prestação de contas, mas sim simplesmente uma informação, uma atualização sobre verdadeiramente o estado em que se encontra o nosso próprio país. O último aspecto que eu acho muito importante é sobre os princípios inerentes a este ato. E o primeiro princípio é o princípio da territorialidade, que impera com que, quando a realização desta mensagem, deve-se ter em anuência toda a circunscrição territorial. Significa que a mensagem deve espelhar de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste,
mas deve, quando nós falamos toda a circunscrição territorial, não devemos esquecer a extensão do território nacional. Estamos aqui a falar das embaixadas, dos consulados e outras representações do Estado no exterior. Excepcionalmente ainda, neste princípio, podemos chamar também a colação aquelas questões de âmbito internacional, né? Mas que têm relevância para nós. Estamos a falar, por exemplo, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, estamos a falar, por exemplo, nesse momento, entre a guerra entre o povo palestino e o povo israelita. São questões muito, mas muito relevantes que também têm relevância para o próprio povo angolano. O outro princípio é o princípio da tempestividade, que determina de que este ato deve ser realizado anualmente, e por isso mesmo, com base no artigo 157, número 2, determina de que todos os anos, quando a abertura do ano legislativo, também deve se realizar então a mensagem do Estado à nação. E este imperativo nos abre a um outro princípio, que é o princípio da solenidade, que a ação como tal, o ato como tal, deve ser proferido numa ação solene, num ato solene. E esse ato solene é a abertura do ano legislativo. O próximo princípio, não menos importante, é o princípio da veracidade dos factos. Este princípio da veracidade dos factos determina de que as ações, ou melhor, os fatos levantados na mensagem do Estado da Nação devem ser realísticos, devem ser verdadeiros, devem ser verídicos e não focar em aspectos que não condizem com a realidade dos fatos, sob pena de dar ao descrédito do seu emissor. Então, é um princípio também que impera este ato do presidente e que nos remete a um outro princípio, que é o princípio da publicidade. Para haver o realismo da mensagem, é preciso que ele seja público e por isso mesmo é anunciado à Assembleia Nacional, para ser público. Para além disso, passa em todas as emissoras, passa em todos os órgãos de comunicação, para então se obedecer esse princípio da publicidade e dar maior fiscalidade ao destinatário, e o destinatário ver ali onde dá para acrescentar e ali onde dá para sugerir, onde dá para sugerir e melhorar uma ou outra questão, porque nada é perfeito, nada é absoluto. É uma situação feita por mãos humanas e que possivelmente possa ter algumas fragilidades. Por fim, vamos falar do princípio da atualidade. A mensagem como tal, não obstante ele refletir ações do ano passado, mas ele deve predominantemente refletir ações atuais, ações que estão em curso, ações que passaram há pouco tempo. E assim como ações que possivelmente possam também realizar-se brevemente. Então são esses os princípios, são esses os pontos que nós achamos conveniente transmitir, para então juntos podermos debater. Mais uma vez queremos agradecer, permitam-me, pelo tempo antes privilegiado para nós e a honra de vos ter aqui conosco. Mas antes não se esquecer de partilhar, sugerir, porque só assim muita gente, mais outras pessoas vão conseguir ter este vídeo. Fale conosco. Até a próxima. Estamos juntos.